maravilhosas! Que delícia estar aqui com vocês em mais um programa Guardiãs do Lar. Muito obrigada por nos receber aí na sua casa. Talvez você esteja assistindo isso no sofá, na sua cama ou na sua cozinha. Não importa a forma como você está ouvindo, importa é que você está aqui conosco. E hoje eu tenho uma convidada muito especial para depois conversarmos um tema que a gente fala tanto. E o nome desse programa é Porque a Mente Mente, não é? Você já parou para pensar nisso? Ou, lá vem a Lígia de novo com as suas ilustrações, complicações. Não é, nós vamos aprender muito com ela sobre este tema. Mas agora eu quero fazer um momento de reflexão. Vamos falar muito sobre a mente, mas também vamos falar sobre palavras. Quais têm sido as palavras que saem da sua boca? Bora lá? Antes de mais nada, lá no canal do YouTube, comenta comigo quais os temas que você quer saber, do que você tem gostado, do que você tem achado. O seu feedback é realmente muito importante. Nós estamos aqui em nome de Jesus Cristo, sabia? É Ele que te ama de forma tão extraordinária e nos fez estar neste programa para levar uma palavra de amor, de paz e de esperança. Mas é muito importante também saber qual é a sua dúvida, qual a sua dor, qual a sua curiosidade. Estamos abertas aqui para te ouvir, tá bom? Bora lá? Você que já sabe, nosso programa pega a sua Bíblia, rabisca ela, anota. Então vamos juntas? Provérbios 18, versículo 20 e 21, que diz assim: do fruto da sua boca o coração se farta, do que produzem os lábios ele se satisfaz. A morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem a utiliza, come do seu bom fruto. Como estão os seus ouvidos para ouvir a respeito do tempo futuro? Será que a sua mente está mentindo para você, dizendo que o futuro será caótico, está acontecendo uma guerra, vai estourar a terceira mundial? Ou será que você vai ter o que comer? Qual será a provisão de amanhã? Como está? Ou você, quando pensa no futuro, você sorri, se satisfaz e fala: uau, o meu futuro será lindo, mas tenho foco no hoje. Quais são as palavras que estão no seu coração sobre tempos? Quais são as palavras que estão em sua mente sobre aquilo que virá? O ano de 2022. Será que queimaremos as máscaras em praça pública? Será que poderemos abraçar as pessoas sem medo de pegar Covid? O que será? O que você tem pensado? O que você tem falado com as palavras? Você sabia que as palavras são os pensamentos em ação? Nunca parei para pensar nisso, Lígia. Eu imagino. As nossas palavras, tudo aquilo que eu falo, é porque veio de algum lugar. E a Bíblia fala que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Do que você tem falado? Minha querida, deixa eu te perguntar. Quando você acorda de manhã, você se olha no espelho, qual tem sido a sua primeira conversa com você mesma? Ai, como eu sou linda, como eu sou maravilhosa. Tem certeza? Vai, fala a verdade. Isso aqui, hein? Pelo amor de Deus, que coisa mais poderosa. Você se olha no espelho e fala assim? Ou tem sido, que saco, mais um dia, segunda-feira, então não sei qual que é o dia pior para você. Mais um dia para viver, será que dá para dar o play direto para férias? Ou você se olha no espelho e você diz assim: nossa, que mulher feia, que mulher gordaça, olha essa pele, olha esse cabelo, olha esse dente. Quais são as palavras que você tem dito em primeiro lugar ao seu respeito? Caroline Leaf, uma amiga minha, só que ela não sabe que eu sou amiga dela, só eu sei que sou amiga dela. Uma neurocientista diz, ela é cristã, escritora e neurocientista sul-africana, define as palavras como uma energia eletromagnética que atrai uma realidade, ou seja, é um imã. Uau! Elas são como um combustível, uma máquina que torna algo verdadeiro e real. Em seu livro, anota o nome do livro aí, Pense, Aprenda e Tenha Sucesso,
ela aborda o conceito da mentalidade da palavra. Meu Deus, então a mente mente, e quando a mente está mentindo, eu estou falando mentiras. E a mentira, de tanto que ela é dita, acaba se tornando uma realidade. Já parou para pensar nisso? Eu estou com vontade já de conversar com a minha convidada. Estou me segurando para não chamar ela para essa conversa, porque quer um papo para nós agora, porque ela vai falar muito sobre isso. Ela aborda o conceito da mentalidade da palavra. Se você liberar palavras e isso estiver alinhado com a sua consciência cognitiva, ou seja, se você acreditar de verdade, se você crer, elas serão como uma fábrica e farão isso acontecer. As palavras são fábricas de resultados. E é independente do perfil comportamental, mas temos alguns que focam no resultado. O que você tem falado, se prepara, vai realizar. Se você vivesse hoje com aquilo que você falou, seria uma vida boa ou uma vida ruim? Se você hoje, Deus olhasse para você e falasse assim, olha, filha amada, a partir de hoje vai acontecer exatamente isso que você acabou de falar imediatamente. Quantas pessoas estariam vivas? Quantas pessoas estariam felizes, se sentindo bem, satisfeitas? Para pensar. Vamos pensar junto comigo? Vai, respira. Eu sei que você tem uma água aí do lado, né? Toma uma aguinha aí para ir entrando essa palavra aí junto com você. Quando você lança palavras que estão em uma direção diferente do que acredita, você provoca uma química neural negativa. Observe que esse movimento não diz respeito a possuir uma energia positiva, não é de energia que estamos falando, mas declarar aquilo que está de acordo com o que se crê. Nassim Taleb, autor e matemático contemporâneo, em seu livro escrito Antifrágil, traz uma percepção acerca das palavras. Sabe o que ele diz? Que a metade das coisas da vida ainda não tem nome. E eu acho isso incrível, pois nós podemos descobrir tantas coisas. Talvez na sua cabeça só restou os animais para dar nome, né? Que Adão foi dando ao elefante. Elefante tem cara de elefante, macaquinho tem cara de macaquinho, não sobrou mais nada para dar nome. E no Antifrágil ele diz que tem muita coisa que a gente ainda pode dar nome. Nós estamos vivendo ainda muitas coisas que nós não descobrimos. Talvez na sua casa você está enfrentando aí uma situação de depressão, de ansiedade, de desespero, e você não está sabendo lidar com isso. E da sua boca tem saído palavras de depreciação, palavras destrutivas, que criam uma atmosfera realmente ainda um pouco pior do que é o que está acontecendo. E se você começar a alterar essas palavras, se a palavra é uma fábrica de ação, as palavras são fábricas daquilo que vai realmente acontecer, que tipo de lar você vai querer ter, mulher? E aí, eu vou puxar para o nosso lado, tá bom? Os meninos, os homens da sala, que me perdoem. Mas nós, mulheres, temos útero. Ah, ele já não tem mais útero, eu tirei meu útero. Mas você teve um dia. Todas nós nascemos com o nosso útero. Se ele teve ou não um bebê, não importa. Você, mulher, é terra fértil. A palavra é como uma semente. E a terra é feminino, sabia? O nome terra é feminino. Por que será que é feminino? Porque tudo aquilo que você lança vai brotar. E você, mulher, lança quais sementes? Porque você é terra fértil. Seja ela boa, seja ela negativa. Lígia, tem dia que eu não estou legal. Eu não quero falar muito. E ó, lá em casa é bem assim mesmo, abrindo o meu coração para vocês aqui. Eu falo, hoje eu preciso ficar um pouco calada. Porque é sábio, quando você perceber que as suas palavras estão sendo destrutivas, ficar em silêncio e questionar por que está vindo esse pensamento e por que está saindo essa palavra. Comece a fazer isso, estamos juntas. Aqui não é uma super mulher, lembra que eu te falei que você, mulher, é a mulher maravilhosa, mas não é a Mulher Maravilha?
E que liberdade é isso? A vulnerabilidade realmente acompanha todas nós. Então é nessa liberdade que eu quero te dizer, aqui é de gente para gente, de mulher para mulher. As mais antigas já vi um outro nome dizendo assim do lado, né? De uma loja. Mas nós somos únicas e temos problemas muito parecidos. Mas a decisão de mudar a nossa estrutura de palavra é minha e é sua. E nesse programa eu quero realmente trazer essa consciência. Eu posso mudar isso. Ó, em Isaías 55:11 diz que conseguimos entender que a palavra tem uma missão. A palavra, ela cria um destino. Portanto, libere destinos por meio das suas palavras. Porque você, falando para o filho, né? Porque você, menino, não tem jeito mesmo. Ele não vai ter mesmo, tá? Você, nossa, tá ruim, o seu caminho não está muito bom. O caminho que ele vai continuar andando não é muito bom. Mas se você lançar a palavra, esse menino nasceu para brilhar. Não importa o que te aconteceu, filho ou filha, você nasceu para governar sobre esta terra, porque o Senhor Jesus está com você. E você como mãe, e você como esposa, e você como a guardiã do seu lar, com esse empoderamento que vem do Espírito Santo. Ah, deixa eu te falar, o empoderamento não é seu. Puxa, deixa eu quebrar aqui algumas crenças em você. Nós somos poderosas sim, porque Ele nos fez poderosas. E esse empoderamento vem dEle, quando você começa a lançar essa palavra, você está dando destino para os seus filhos. O que você tem falado para o seu filho? Ah, isso aqui não vai servir para nada mesmo. Gente, usa palavras depreciativas, mesmo na brincadeira. E ó, a nossa convidada vai falar muito melhor sobre isso. O nosso subconsciente, o nosso inconsciente está lá enraizado. A mente só vai obedecer algo que já foi lá incrustado. E de tanto isso falar, isso se torna uma verdade. Isso aqui ó, não vai ter jeito, não presta para nada mesmo. Ah, você não presta para nada mesmo. Um filho ajuda você a fazer um negócio, ó, não gostei do jeito, não presta para nada mesmo. Isso vai enraizando na mente desse filho ou desse marido. Ei, calma. Toma uma água, vai. Toma uma água, nós vamos continuar nosso papo aqui. Portanto, libere destinos por meio de suas palavras. Deixe essas sementes que brotem e essas realidades modifiquem o mundo. Quando você traz os seus pensamentos para fora, por meio de uma palavra, eles se materializam. O poder para criar está em você. Se existem palavras de Deus dentro de você, dê a eles o som. Lígia, mas eu não estou legal, então como eu faço para renovar a minha mente? Como eu faço para que essa palavra seja pura e eficaz? Existe um livro, anota aí o nome desse livro, chamado Bíblia Sagrada. Ali tem um manual, ali tem promessas, ali tem formas de conduta, Provérbios 31, uma amiga nossa, tá? Ela é amiga nossa, ela não está ali escrita para ser uma afronta para mim e para você, para nos ensinar. Ali, neste livro, chamado Bíblia Sagrada, contém palavras que você pode usar para a bênção. Vai contar histórias, tem muitas histórias antigas, medievais, de lutas, de guerras, mas existe muita história de mulheres que decidiram entregar nas mãos do Senhor toda a sua dor, como por exemplo Ana, que foi usada ali para... Com muita tristeza, foi lá orar no templo. Foi chamada até de louca, bêbada, uma louca bêbada, essa hora da tarde está aqui bêbada, chorando. E ela olha para o profeta e fala, não fale mal de mim, eu sou apenas uma mulher amargurada que não consegue ter filhos. E aí a Bíblia nos ensina tanta coisa, a rainha Esther, como podemos aprender com a rainha Esther? E ela poderia simplesmente virar para o seu parente Mardoqueu e dizer, ó, vocês que lute, hashtag, cada um que luta a sua luta, eu já estou aqui no castelo, eu já sou a preferida do rei, se eu quiser metade do reino, o Assuero falou que eu tenho, então, beijo para vocês. Não, ela ali convocou a todos para um jejum, porque ela foi colocada naquele lugar por Deus para salvar uma nação. Lígia, mas a minha casa, será que tem jeito? Vou te falar.
Se você, mulher, que está aí do outro lado da tela, foi colocada na sua casa, no seu lar, se Deus te deu os seus filhos, é porque Ele te capacita para você educar. Você não é o trauma que você sofreu. Você não é a trajetória que te aconteceu. A vida, muitas vezes, vai tentar nos derrubar no tatame, mas o ato de se levantar é todo seu. Só veja a mão de Jesus, falando assim, filha, vem, eu te ajudo. Eu te levanto dessa situação. E aí começa a proferir as palavras. Uau! Declarações permeiam a Bíblia como princípios do estabelecimento de realidades. Reflita comigo. Como uma cultura é estabelecida? Através da palavra. Alguém ensinou para essa pessoa a cultura. Ok? Como revoluções acontecem? Quando alguém pega um trombone e fala, eu não gosto disso, bora fazer uma revolução, isso aqui está errado. Não é assim? Através da palavra. Como libertações acontecem? Através da palavra. Pavimentadas sempre por palavra. Mas, certamente, essas afirmações devem estar de acordo com o Espírito e a Palavra de Deus, acompanhada de um coração verdadeiramente rendido aos preceitos do Senhor, em intenções genuínas e boas. Lá, em Mateus 12:34, diz assim, Jesus chama a atenção dos fariseus, dizendo, como vocês podem falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que o coração está cheio. Vou repetir. Como vocês podem falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que o coração está cheio. Do que está cheio o seu coração? De rancor, de raiva, de ira, de medo, falta de perdão. E se você decidir perdoar, e a decisão do perdão não significa que a pessoa não está te devendo nada, ela já fez. A decisão de perdão é uma questão de uma decisão inteligente. Não é porque você é boazinha, oh meu Deus, como você é boazinha. Não, você é simplesmente uma mulher inteligente, decidindo perdoar. Porque, vamos supor que nesse copo lindo, maravilhoso, vocês gostam, eu gosto. Você começa a colocar café aqui. Daqui a pouco eu começo a colocar água pura. E eu quero limpar. Num copo só não pode ter um coração sujo e um coração limpo. Pode ser que em algum momento da sua vida você esteja nessa batalha. Quem eu sou? Uma pessoa que tem um coração limpo ou um coração rancoroso? E aí você fica nessa batalha. Imagina isso aqui enchendo de água, que é o coração puro. Daqui a pouco a água vai começar a expulsar toda a sujeira do café. Entende que é apenas uma suposição e só vai ficar água aqui. Que tal se hoje, neste programa que você está assistindo, independente da hora aí, você decidir colocar somente coisas puras, coisas lindas que o Senhor tem dito para você? Como seria a sua vida? Me responde. Ai, que delícia de papo, tá gostoso? A gente apanha, sopra ao mesmo jeito, né? Não é assim? Então vai lá, você toma uma aguinha, nós vamos chamar um intervalo aqui, só para você dar uma respirada, porque só está apenas começando. Com a minha convidada muito, mega, ultra especial. Espero você. Tchau! E voltamos então do nosso intervalo e eu estou aqui com essa linda, é um sonho estar com ela nessa mesa, estar com ela neste programa, a linda Paula Negrão, nossa psicóloga, minha psicóloga, psicóloga de muitos, mas que ajuda muitas mulheres também no mundo digital. Muito obrigada por ter aceitado esse convite de estar aqui. Nossa, eu que te agradeço. Lígia, foi uma honra. Eu ouvindo aqui você falar, como eu disse, eu já queria te interromper, né? Isso, bater um papo. Já né? bater um papo, Bater um papo. já chegar para bater um papo. Uau. Mas assim, realmente foi uma honra, porque Guardiãs do Lar, existe um lar que a gente não se atenta, que é um lar que a gente vive o tempo inteiro,
que é a nossa mente. Uau! E eu conheci, meninas, a Paula, sabe como? Fazendo um treinamento dela e de uma outra amiga nossa também. E ali eu me apaixonei, falei, meu Deus, espera, deixa eu anotar tudo que essa mulher está falando. E a minha mente sempre dizia que nós iríamos nos conectar fisicamente, igual estamos Exato, aqui. gente. Amor, é conexão do céu, né? Exatamente. É E tudo conexão de aquilo que a Deus. gente fala, isso se torna realidade. Mas, Paulo, antes da gente entrar no tema da mente-mente, Maravilhoso. o nosso lar emocional, é isso que nós vamos falar também? Vamos falar um pouco sobre por que nossa mente mente e não tem como não falar sobre o lar emocional, Perfeito. que é onde a nossa mente vive. Arrasou. Eu quero saber, que eu não sei, você falou que eu vou me surpreender, por que você decidiu psicologia, estar como psicóloga? Gente, é lindo isso, porque as pessoas sempre me perguntam a respeito, né? Paula, por que você decidiu pela psicologia? Sim. E realmente, por que elas perguntam isso? Porque a gente está na era do estresse. Estresse, síndrome de pânico. Uau. Fato. E, na verdade, não fui eu que escolhi a psicologia. A psicologia me escolheu. E creio que existe uma questão assim, Deus tinha para mim a psicologia, né? Eu não queria ser psicóloga, eu queria ser atriz da Globo. Ah, para ser bem sincera falando. Para ser bem sincera, né? Mesmo? Eu queria ser atriz quando eu era jovem. A gente tem essas coisas de jovem. Tem, jovem, né? Que somos ainda, né, amiga? Não, eu sou muito jovem. Então, assim, eu queria ser atriz, né? Sempre quis ser atriz, aquela coisa, atriz. Queria ser, enfim, queria ser tantas coisas. E minha irmã fez psicologia. E teve uma época que minha irmã quebrou o pé, enfim, e eu acabei ajudando, quebrou o pé e danificou o braço. Uau. Eu acabei ajudando ela a estudar. E passei a lição dela limpo, enfim. Sim. E eu comecei a ler aquilo que estava escrito, olha que interessante. E fiquei fascinada. Pelo conteúdo. Pelo conteúdo Freud, Jung. E falei, gente, o que é isso? E falei, acho que eu estou querendo isso, né? E como eu não sabia o que eu queria, e meu pai na época falou assim, não, você não vai, não, atriz você não vai. E eu cheguei a prestar USP para artes cênicas. Ah, chegou! Cheguei, Uau. porque eu queria, enfim. Sério? E fui fazer psicologia na Metodista. E acabei entrando. Uau. Olha que interessante. E entrei e falei, você quer saber? Eu vou fazer, por enquanto eu não entro na USP, eu vou fazer. E fui ficando. E foi uma coisa tão interessante, porque na época teve um problema financeiro do meu pai. E uma tia minha, irmã dele, se levantou e falou assim, eu vou pagar a sua faculdade. Uau. E ela pagou a minha faculdade do começo ao fim. Ou seja, não tinha a possibilidade de não estudar. Não tinha possibilidade, todos os impedimentos foram tirados. E as coisas foram acontecendo de uma forma assim muito fascinante dentro da psicologia. Por isso que eu disse, a psicologia me escolheu, que na verdade foi a mão de Deus. Que lindo. Era para eu ser psicóloga. Por isso que eu digo assim, eu sou fascinada pelo que eu faço e eu não trabalho um dia da minha vida. Se você disser assim, Paula, você trabalha? Não, não trabalho. Ai, que lindo isso. Eu sou realizada naquilo que eu faço. Isso é perfeito. Se todos conseguissem trabalhar e se divertir, né? Porque acaba que quando eu me sinto realizada é como se eu tivesse igual estar aqui. Tem todo antes, o pré e o pós, mas é uma delícia estar aqui. Isso. E é tão engraçado que tem gente que fala assim, você não tem vergonha de falar isso, né? Que você queria ser atriz. Não, não tenho vergonha. Lógico que não, imagina. Porque existe a mão de Deus, a gente precisa falar isso. A gente tem que entender que existe um chamado na nossa vida, né? E que Deus, ele está, mesmo quando a gente não conhece Ele. Interessante. E eu não conhecia. Interessante isso. A mão dele está lá, ele não desiste de nós. Uau, que porque lindo. Eu não conhecia. Você conheceu Jesus quando, Paula? Eu conheci Jesus há 22 anos atrás. Uau. Há pouco tempo, Há pouco tempo. Porque a gente é jovem. A gente é muito jovem. Então, assim, eu conheci Jesus há 22 anos atrás. E eu olhando para trás na minha história, eu entendo que existe um chamado. Né? Eu fui fazer estágio no Carandiru, quando existiu o Carandiru. Eu lembro. Então, assim, eu enxergo que Jesus, ele foi me preparando
cada lugar que eu passei e que hoje eu entendo aonde eu utilizo a psicologia, como eu ajudo cada pessoa que cruza, né, no meu caminho, que está no meu caminho. E eu pergunto para Jesus, para o Espírito Santo, para mim? É para eu ajudar? Né? Ou é para eu indicar, de repente, para uma outra pessoa? Porque eu estou nas redes sociais, né? Então as pessoas chegam até mim. Sim. É para mim ou é para um colega? Entendi. Né? Porque existe isso, a gente precisa discernir. A gente não tem que ter ego. Então, é lindo, assim, o trabalhar de Deus. Que legal. Agora me diz, você falou assim, a gente não tem que ter ego. O que é a gente tem o ego, É, isso né? que eu ia falar. O que é o ego para as meninas que estão lá em casa entender? Maravilhoso, né? O ego, digamos assim, que ele é um segundo eu, tá? Ele é um segundo... Eu vou usar essa analogia, tá bom? Para a gente entender melhor. O ego, ele é um segundo eu nosso, tá? Ele é algo que ele atua de uma forma muito forte dentro de nós, ele sempre vai existir. Ele vai se... digamos assim, que a gente nasce com ele e morre com ele. Porém, a gente vai criando, conforme a gente vai criando maturidade emocional, a gente faz com que ele não atue de uma forma tão forte e não deixe a nossa mente mentir sobre ele. Uau. E quando você fala a mente mentir, a mente mente, por que a mente mente? Maravilhoso. Eu coloquei até esse título, né? A mente mente. Ah, e deixa eu te falar, a Paula tem um e-book que você acessando o link nas redes sociais dela, tem um e-book preparado com todo carinho, né? Com todo carinho. Para todas nós entendermos melhor por que a mente mente. Então, você acessa com preço, minha querida, meu querido, que eu vou te falar, não vou nem falar o valor aqui, porque pela qualidade do que está ali inserido, entregue naquilo ali, você vai, assim, meu Deus, é somente para contribuir com a sua crença de que é necessário acessar e pagar por coisas preciosas também. Ai, querida, e aí? Por que a mente mente? Por que a mente mente? Em primeiro lugar, né, a gente precisa entender que nós somos seres realizáveis, de realização. Né? A gente nasceu para ter um sentido de vida. Primeira coisa, todo ser humano precisa ter um sentido de vida. Legal. Eu quero alguma coisa, eu tenho um sonho, eu quero realizar algo. E isso é muito importante, não é? Porque eu estava extremamente importante. Eu estava lendo algo sobre Viktor Frankl. Perfeito. E isso foi o que tirou ele daquela zona de guerra, da concentração, que fez com que ele lutasse, porque ele tinha um objetivo, conhecer o filho. Exato. Que já tinha sido incinerado. É isso. Exato. E então, o objetivo de vida, um plano, uma meta... é extremamente importante para te manter vivo. Okay. Muitas pessoas hoje, né, existe uma pesquisa que diz assim, que mais ou menos, tá? Não vou saber o número exato. Mais ou menos 78% da população mundial sobrevive e não vive. É muito. 78%? É muito alto o que significa isso? Eu chego num determinado momento da minha vida que eu estou totalmente insatisfeito com a minha vida. 78%. 78%. Então, você talvez está aí na sua casa se sentindo insatisfeita. Você faz parte dos 78%. Perfeito, é isso. Eu somente sobrevivo. Eu deixo a vida me levar. Uau! Né? Eu falo assim, isso daqui não é para mim. O que significa isso? Eu quero, né? O que é a mente mentir? Eu quero. Sim. Mas eu não chego lá. Eu me auto-saboto. É isso que é a mente mentir. Eu quero, mas eu não chego lá porque a mente está mentindo. Então, quando eu estou a mente me auto-sabota. Eu estou quase conseguindo, eu faço alguma coisa que faz eu desistir ou que eu arranjo uma desculpa e que eu não consigo. Ou porque o mundo é difícil, ou porque a economia é difícil, ou porque o fulano me sabotou, ou porque algo aconteceu e aí eu fico com medo, porque é o medo que rege tudo isso, que é o ciclo da sabotagem emocional, e aí eu volto para trás, eu desisto.
autossabotagem. E aí, quando eu digo assim, por que a mente mente? Na verdade, a mente mente pra gente porque ela ama tanto a gente, na verdade, que ela nos protege. Ela mente para nos proteger. Gente, vocês já imaginaram isso? Então, ela mente para uma proteção. Ela está nos protegendo. Ela não mente porque ela é má, porque ela nos odeia, né? Ela mente porque ela fala assim, Paula, eu te amo, então eu vou te proteger. Né? Por que ela me ama? Porque ela nasceu comigo, existe um lar, lembra do lar? Sim, o lar emocional. Perfeito. E aí eu fui criada de um Correto. certo estilo, com algumas crenças que provavelmente me limita. Correto. De escassez. Eu fui criada dentro de um lar mental que teve um lar emocional. Que lar emocional é esse? Eu fui criada dentro de um lar mental. Vamos dizer primeiro do lar mental, né? Dentro desse lar mental existe assim, algumas crenças, algumas necessidades, alguns valores, não é isso? Sim. E tudo que foi criado dentro desse lar mental, tudo que eu passo hoje, foi que tudo, tá? Exatamente tudo, é absorvido pelo ego, pela idade ego, 0, 7 anos, tudo. 0, 7 anos, tudo, absolutamente tudo. 0, 7 anos. Isso é uma coisa que talvez na cabeça de muitas que estão ali em casa, como assim de 0 a 7 anos? Mas o que eu estou sofrendo é agora com meu marido, eu nem conhecia ele. Como que isso pode afetar o meu casamento? Perfeito. Por quê? Porque se eu não tenho o costume de me conhecer, me autoavaliar, me autoconhecer, o que acontece? Eu fiquei presa nesse lar emocional, nesse lar mental de 0 a 7 anos. E aí eu fico replicando. Aí eu entro nessa autossabotagem. Eu quero me dar bem com meu marido. Mas ele também é muito difícil. Nossa, eu fiz de tudo. Eu tentei fazer o que você me falou. Não, mas olha só, eu não consegui, né? Não, olha, eu porque tentei, ele é muito difícil. Porque ele é muito difícil. Então, assim, não, eu já tentei de tudo. Aí você começa a entender o que é tentar de tudo. Não, você começa a colocar as possibilidades, não é tentar de tudo. Você entende que a própria pessoa está colocando uma série de dificuldades, ou seja, a mente está mentindo para ela. Uau! Ou seja, um sistema de autossabotagem gigantesco. E isso provavelmente porque ela viu isso lá na sua casa? Isso provavelmente porque ela foi condicionada de 0 a 7 anos a um lar mental, automaticamente a um lar emocional. Existem algumas crenças que a gente diz que são 3 crenças, né? A crença de desamparo, que é onde, será que eu sou amparada? Né? Que é a primeira. Se me acontecer alguma coisa, eu tenho alguém para me acudir? Exato, é isso? Perfeito. Eu tenho alguém para me acudir? E aí, assim, se eu cresci com alguém para me ajudar, se eu cresci bem resolvida nisso, eu sou uma pessoa que eu consigo fazer, me resolver, ter uma profissão, que eu acredito que eu posso ter uma profissão, eu acredito que eu consigo fazer as coisas sozinha. Interessante. Tem pessoas que não conseguem fazer nada sozinha. E então, quando eu tenho esse amparo, eu cresci com alguém me amparando na primeira infância. Perfeito. Me amparando. Então, a probabilidade de eu crescer e querer ter uma profissão e ter esta profissão é muito grande. E acreditar que eu posso. Perfeito. Isso é muito grande porque eu tive um amparo. Se eu não tive, ou de alguma forma eu fui abandonada na infância, abandonada assim, de alguma forma eu precisei me virar. Porque se eu não me virasse, se eu não lutasse para me defender, não tinha ninguém para defender por mim. Eu fico nesse ciclo, é isso? Eu fico nesse ciclo, ou às vezes eu até tive, mas na minha mente, sim, eu acredito que eu não tive. E como que é isso, né? Porque se eu tive e na mente não acreditei que tive, como combater isso? Então, aí a gente precisa a pessoa precisa fazer um trabalho para ela entender que, primeiro, né? Eu tive. Em primeiro lugar, eu tive. Então, eu preciso, o que aconteceu, né? Eu preciso crescer
porque eu não sou mais aquela menina, eu sou uma mulher de 47 Uau, anos, que legal. com uma mente emocional de 7 anos, de 15 anos, de 16 anos, eu parei emocionalmente. Uau, olha que Então, profundo isso. a mente fica voltando, por isso que eu me saboto. Então, eu estou quase conseguindo o que eu quero, só que a mente está parada. A mente volta para trás. Né? Eu quase consigo o que eu quero e a mente volta para trás. Isso tem alguma coisa a ver com crença de merecimento? Muito. Né? Então, eu não Muito. mereço conquistar aquilo que eu planejei, que eu lutei, que eu estudei. Nesse tipo de crença, de desamparo, eu não consigo. Eu não consigo. Nas outras duas para frente, existe um eu não mereço. E quais são as outras duas? Né? Ai, tô curiosa. A outra, né, a gente vai falar de relacionamento. Né, que é onde a criança ela começa a entender, ela entra na escola, aí ela faz amizade, aí ela tem a tia da escola, aí depois ela tem a professora da escola, ela tem, né, a família, ela tem os primos, é de relacionamento. Entendi. Eu consigo me relacionar? Eu consigo fazer amigos? Uau. É a de relacionamento. E aí a próxima é de autoestima. E aí eu vou chamar agora então o intervalo, porque a gente precisa beber água. Perfeito. Mas eu já tenho uma pergunta para deixar. Essa de relacionamento, né? Então, eu não soube me relacionar com os meus irmãos, com a minha família, com meu pai, com a minha mãe, quando eu tenho problemas de relacionamento. Você quer saber? Então vai tomar uma aguinha e a gente já volta, tá bom? Te espero. Tchau! Então, voltamos para o nosso programa Guardiã do Lar, que está fervendo o tema aqui. Tá aí? Ansiosa também para saber mais sobre isso? Então, vamos juntas. Paulinha, eu perguntei, então, quem tem esse problema de relacionamento é porque lá na infância não soube lidar com seus pais, com seus irmãos de repente, então eu não consigo me relacionar com ninguém, eu faço confusão, de repente estou fazendo um amigo, mas aí eu já decido que eu não quero mais, e é inconsciente muitas vezes, né? Porque nem é um movimento declarado, é um movimento tão interno, tão intrínseco que vem aquela coisa, ninguém me ama, ninguém me quer, não é isso? Perfeito, é isso. É muito inconsciente, não é nada consciente, né? É uma dificuldade que a pessoa tem e ela nem entende. Então, quando existe essa dificuldade de se relacionar e que depois automaticamente impacta na autoestima, que é o próximo nível, a sensação é, ninguém me ama, eu não pertenço a lugar nenhum, eu não mereço. Aí vem o não mereço. Uau. Eu não mereço. Eu não mereço ter amigos. Eu não mereço ter amigos, eu não consigo me relacionar. Então, automaticamente, eu não mereço conquistar nada, eu não consigo conquistar nada. Então, atinge níveis mais profundos. Eu sei que não é fácil, não é uma coisa do dia para a noite, mas a pessoa que se identifica com isso, o que ela pode fazer para melhorar isso? Quando ela se identifica, em primeiro lugar, ela precisa começar a trabalhar o amor próprio. Porque quando a gente fala de autoestima, né? Autoestima, né? Auto-eu estima valor. E para a gente falar de valor, antes a gente precisa falar de uma base, que é amor próprio. Uau, fantástico. Meu Deus. Só que não existe... Deixa eu pegar um caderno, não trouxe, desculpa. Só que a gente não fala de amor próprio se a gente não tem a autoconsciência de quem eu sou em Cristo. Nossa. Não existe isso. Então, quando eu consigo ter essa consciência de quem eu sou nele, filha amada, que é o primeiro. É isso. Então, eu consigo ter um amor por mim. Perfeito. Porque não vem de mim, vem dele. Não vem de mim, vem dele. Uau. E às vezes eu atendo muitas pessoas. Sim. Né? E pessoas que não creem. Isso que eu ia perguntar. Né? E pessoas que não creem. Como que a gente trabalha isso? Como? Primeiro, né, a gente trabalha que a pessoa se ame, né? Se ame.
Depois, a gente começa a entender que existe uma lacuna da pessoa, dela para uma figura de autoridade, que é o pai. E a gente começa a entender assim, qual é a religião da pessoa, aonde que a religião existe alguma religião? Isso. Ah, existe uma religião. Essa religião acredita em Deus? Essa religião acredita em Deus. Então, maravilha, você crê que você foi feita por Deus? Creio. Então, vamos entender que existe um Deus que te fez. Sim. Então, você precisa buscar este amor. Uau. É a primeira coisa que você precisa buscar. Paula, nós vemos histórias, muitas, não são poucas, de crianças que foram abandonadas pelo pai, Sim. não necessariamente pela mãe. A mãe acaba tendo que sustentar, criar, fazer os dois papéis. Essa criança se torna esse adulto que nós estamos falando, porque eu não tive esse relacionamento com meu pai, ele não estava presente em muitas áreas da minha vida, principalmente dos 0 aos 7 anos. Por exemplo, pais que abandonam a mãe com um bebê. Sim. Então, essa é uma grande tendência dessas pessoas, porque não teve acesso à paternidade. É disso que a gente está falando? Também. Pode ser, sim, uma grande tendência. A gente está falando de orfandade, né? Orfandade. A orfandade, ela não vem só da criança que não teve o pai. Hoje, a gente tem uma grande orfandade de crianças que têm pai. Uau. Né? Hoje o mundo perece disso. E por quê? Porque estão ocupados demais? Porque eu acredito que a gente está com um problema muito grande de valores na sociedade, porque os pais estão ocupados demais em trabalhar, e eu creio que existe uma inversão muito grande de limites. O que significa limites? Eu preciso colocar limites nos meus filhos. E como os pais hoje têm um peso muito grande na consciência, eu estou muito fora de casa e quando eu volto, eu tenho muito pouco tempo com meu filho. Então eu preciso dizer sim, fazer tudo. Eu preciso dizer sim. E a autoestima, ela está ligada a limites. Se eu não dou limite, eu não crio crianças com autoestima. Uau. Né? É a mesma coisa que você ter Deus e falar assim, Lígia, faz o que você quiser. Se Deus virar para você e falar assim, faz o que você quiser, você vai falar assim, meu pai não me ama. Uau, é bem isso, porque o amor também diz muito não. O amor diz não, ele cuida. Então, hoje a gente tem pais que não dão limites. Então, se você tem pais que não dão limites, não existe a formação autoestima no caráter. Que interessante. É isso que está acontecendo com a nossa sociedade. Uau. É necessário o limite. Então, existe uma inversão muito grande dentro da sociedade. Entendi. E o próximo que você ia falar, então falamos sobre relacionamento. E aí a questão da autoestima. Da autoestima. Né? Então você disse como trabalhar tudo isso. Isso. Então a pessoa, ela precisa, para trabalhar a autoestima, ela precisa trabalhar o amor próprio. Né? E para trabalhar o amor próprio, a gente precisa trabalhar, em primeiro lugar, quem é Deus para nós e quem eu sou em Deus. Quem é Deus para nós e quem eu sou em Deus. E quem eu sou em Deus. Porque não se trata o quanto Deus, eu sei que Deus me ama, mas quanto que eu amo a Deus? Porque assim, tem muitas pessoas dizendo assim, né? Ai, gente, eu não me amo, mas eu amo Deus. Então, peraí, então você não ama Deus. Porque eu sou obra de Deus. Como eu posso amar Deus e não me amar? Uau. Isso não existe. Como eu posso servir ao outro e não me amar? Então, peraí, então eu estou arrancando um pedaço de mim. Isso, e entregando. E entregando. Óbvio que essa conta vai vir e eu vou querer cobrar depois. Óbvio. E aí eu entro aonde? Que profundo isso. No ciclo da sabotagem emocional. Nossa. Aí eu entro nesse ciclo da sabotagem emocional. Eu posso falar o que eu estou sentindo? Por favor. Uma revolução aqui, um rebuliço do tipo assim, Glória a bora Deus. se amar. Bora se amar. Né? Eu preciso treinar, olhar no espelho todos os dias e falar assim, né? É a história do autor, né? A grande questão é assim, né? E vai começar uma série de lives sobre isso. Vai começar uma série de lives sobre isso, né? Cujo você está Estou nelas, né? E é muito sério isso, né?
cada obra feita, né? O valor de cada obra é de acordo com o autor. Então, se nós temos a consciência de que nós somos obra de Deus, qual é o valor que a gente tem? E a gente está deixando que outras pessoas apontem o dedo na nossa cara e falem assim, o seu valor é tanto. Uau. O seu valor é tanto. Que poderoso isso. Mas espera aí, você não é. Quem é você? Você não é o autor da minha obra, é Ele. Uau, que lindo. E isso é um treino na mente, porque Paulo já dizia. Que lindo. O que Paulo dizia para nós? Né? Assim como pensas, assim como és. Porque senão a gente vai viver como o povo no deserto, livre e mente de escravo. E Paulo e Silas estavam numa prisão física e livre de mente. Uau. É isso, nós temos que ser livres de mente, saber que nós somos em Cristo. Livres de mente. Tremendo. E no e-book eu dou uma lição para explicar assim, nós vivemos dia a dia essa escravidão e o que a gente faz para entender que nós estamos nessa escravidão e como a gente faz para sair da escravidão. É simples. A gente tem raiva todos os dias. Muita. Todos os dias a gente tem raiva. Muita. Né? E a raiva, tudo bem, ela faz parte. Só um minutinho. Edilson, quanto tempo eu tenho? Peraí. Está com 9h28. Eu tenho 9h28. Mais ou menos quase 9 minutos. Perfeito. Então a gente vai começar sobre a raiva, tá bom? Tá. Você conta pra gente, Edilson? Vamos lá. 3, 2, 1. Então nós temos raiva todos os dias. Verdade. Né? E a raiva é uma expressão que a gente diz que a raiva é uma expressão da fúria, né? Que tem aqui dentro. Isso. Não tem como assim a gente falar assim, não existe um ser humano sem raiva. Ok, faz parte das emoções. Sim. A grande questão é que a gente não usa a raiva a nosso favor. Isso, canalizar essa energia. A gente usa contra nós. Por quê? Porque a raiva, ela é a expressão do medo. Sim. Quem tem raiva? Tem medo. Tem medo. Se a gente parar para pensar, né, lá no e-book tá muito certinho assim. Toda raiva tem medo. Como que funciona? Né? Primeiro vem o medo. Eu tô com medo. Aí todo mundo tem medo de alguma coisa quando não está muito bem resolvido. Tá? Que medo é a emoção primária. Eu tenho medo de ser abandonada, eu tenho medo de ser traída, eu posso ter medo de ser rejeitada, né? Eu posso ter medo de ser humilhada. A gente tem vários medos, que são as feridas, né, da alma, que vêm também do 0 aos 7 anos, né? Que estão ligadas às 3 crenças. Então, assim, se eu não tenho consciência disso e não resolvi isso, não transformei em força, que está na psicologia positiva, né? Psicologia linda de Deus, né? Se eu não transformei isso na maturidade emocional, eu vou ficar com esse medo, certo? Certo. Então, sempre que eu passar por alguma coisa na minha vida que acionar esse medo inconsciente, eu não perceber, eu vou explodir na raiva. Só que antes de explodir na raiva, inconscientemente eu passei por um ciclo. Então, eu tenho medo, só que eu não percebo. E todo medo, ele passa pelo medo de perder alguma coisa, que é a perda. Sim. Né? Medo e perda está intimamente ligado. ligado. Medo e perda está intimamente ligado. Vou dar um exemplo. Por exemplo, medo de ganhar uns Pix na conta. Eu não estou perdendo nada, não estou perdendo nada, você só está ganhando. Entende? Eu não tenho medo disso, né? Então, vamos imaginar assim, tá? Uma mulher que tem medo constante de ser abandonada, tá bom? E ela tem um relacionamento há 7 anos. Ela se relaciona há 7 anos. Então, vamos imaginar que ela tem essa insegurança dentro dela, ela carrega. Sim. Aí ela liga para o noivo dela. Ela liga para o noivo dela para falar assim, nossa, amor, olha, eu preciso te contar que eu não ganhei aquela promoção. Ó, ela já não ganhou a promoção. Aí o noivo fala assim, amor, eu não posso falar com você agora, porque eu estou treinando a nova funcionária. Pronto. Já é o suficiente. Já é o suficiente, porque ela não ganhou a promoção e o noivo está treinando a nova funcionária. O medo do abandono já acionou, certo? Incrível. E a mente feminina, então? A mente feminina.
Então, assim, ela começou o ciclo ali, o medo dela já existia. Então, o medo de perder dela foi acionado. Ela começou a enredar. Medo de perder o meu noivo, medo de perder o meu noivo. Já basta o meu emprego que eu não consegui a promoção. Já perdi. Já basta o emprego que eu já perdi, então, a promoção que eu já perdi, né? Então, o meu noivo, tá, quem é essa aí? Quem é essa aí? Uma foto. Né? Quem é essa aí? Aí, o que vem? Aí vem o quê? Né? Ressentimento, Uau. que é o próximo passo. Ressentimento é o próximo passo. Aí, o noivo vem no meio disso, né? Ela dá uma de forte, ela não quer falar. Mas aí o noivo fala, oi amor, vamos sair, vamos fazer alguma coisa? Como que foi o seu dia? Ressentimento, não quero sair, pode ir você. Aí ela na esperança, ele fala assim, não, tá bom amorzinho, vamos ficar, só que ele tá cansado. Ele fala, tá bom, eu vou sair porque eu preciso me distrair, pronto. Ele não se importa comigo, agora abandonou mesmo? Ele não se importa, abandonou mesmo, nananã. Já era. Aí o próximo passo é o quê? Culpa. Uau. Né? Vem a culpa. E aí o que ela faz? Ela começa a culpar. Porque você sempre é assim, porque você nunca me ouve, você nunca liga para mim, você não, né? Culpando ele. Porque quando a gente culpa o outro, se a gente não se culpa, a gente culpa o outro. E quando ela se culpa? Ela pode se culpar ela também. Ela pode se culpar também. Não tem problema, ela pode se culpar também. Que aí acaba sendo o mesmo tipo de movimento. É a mesma coisa, né? Só que ela está se jogando mais para baixo ainda. Sim. Tá? Então, ela está culpando ele para manipular. Certo? Só que, percebe, ela não consegue o que ela quer. Manipular. Né? E ele vai do mesmo jeito. Aí, o próximo passo... Nada impediu ele de se divertir. Nada impediu, ele foi. E aí, o próximo passo é ciúmes ou inveja. Que os dois vêm do medo. Ciúmes estão querendo mexer no meu queijo, ou seja, estão querendo tirar aquilo que eu tenho. Inveja é o quê? Eu quero aquilo que eu não tenho. É a mesma coisa, só que de formas diferentes, certo? E aí ela começa a entrar num jogo. Eu tô linda, eu tô maravilhosa, nossa, deixa eu ligar para o ex, deixa eu ligar para não sei quem, Percebe como é um poço sem fundo? Ou até nas redes sociais começa a insinuar algumas algumas coisas. Tirar, né, foto linda, like, tô linda, maravilhosa, sabe? E na verdade ela tá bem péssima. Só que ele não tá entendendo o que está acontecendo, você entende? Sim. Se ela falou que não quer ir, eu tô indo e tá tudo bem. Uau. Ele não está entrando nesse jogo. E aí, de repente, ele volta e fala, oi, amor, olha, eu fui, né? Porque eu estava tão mal, porque meu trabalho foi... e ele aciona o quê? O trabalho. Eu estava tão mal no trabalho hoje, foi um problema. E aí, ele aciona o gatilho do trabalho, que aí ela lembra que ela não conseguiu, aciona o medo. E aciona que ele estava com o enredo dela. E aí, ela estoura aonde? A raiva, porque a raiva sempre é projetada. E ela estoura na raiva. A raiva sempre é projetada. Sempre é projetada. A gente nunca fica com a raiva. Tá? Uau. A raiva é sempre para fora. E aquelas pessoas que dizem, você tem muita raiva dentro de você. Mas ela projeta sempre de alguma forma. De alguma forma ela projeta. Fica. Entendi. A raiva você nunca fica. Entendi. A raiva, a raiva é fogo. Né? Você sente fogo na mão. É como um combustível mesmo. É combustível. A raiva, ela nem fica aqui, né? A raiva é mão e pé, né? E o rosto. Por isso que às vezes quando tem raiva, vai correr, que você se acalma. É isso. Você vai se acalmar, vai nadar, vai correr, vai fazer alguma coisa. Então, ela sempre vai para fora. Uau. E aí, o que acontece? E aí, ela explode com ele. E aí, ela briga com ele e ele não está entendendo. Tipo, oi, o que aconteceu? Né? Aí, eles têm uma briga. E aí, por exemplo, ele vai embora. E aí, de repente, no dia seguinte, eles voltam, tá tudo bem. Só que como eles não conseguiram conversar, vamos supor que, porque depois, se a pessoa não se resolve, vem o cinismo. Se vier o cinismo é assim, oi amor, tudo bem? Tudo bem, né? Depois de você ter me deixado sozinha, sabe aquele sarcasmo? Nossa, sei. Veio sarcasmo, se alguém fizer sarcasmo com você, você pode ter certeza, não resolveu. Vai entrar no ciclo novamente. São indícios de que está imatura emocionalmente, novamente. Uau! Paula, e para saber mais, né, essa questão
acessando um e-book a gente consegue... Consegue, tem exercícios. Lá eu dou exercícios de cada fase para você entender. Fantástico. Né? Porque você precisa entender Fantástico. a imaturidade. E quanto mais você entender no final do dia, que eu falo, como que você faz para ficar madura? Vai tomar banho. O que é vai tomar banho? Chega no final do dia, você fala assim, explodir. Eita, explodi. Né? Então, pera, tá. Se eu explodir, teve medo. Que medo que eu tenho? Meu Deus do céu. Faz o anti-horário. Isso, faz uma... Vai olhando para si, vê o porquê aquilo. Porque se a gente tem uma coerência horária, só que a gente só percebe com a raiva, a gente precisa voltar. Que eu escrevo lá, só volta. Fantástico. Né? E a gente vai ter workshop, né, Lígia? A gente vai ter um workshop presencial, que vai ser muito forte, vai ser um mergulhar realmente. Porque chega, a gente não pode mais se calar. Hoje a gente já tem uma população mundial com 280 milhões de pessoas com ansiedade. É muita gente. É muita gente. E esse ciclo é o que coloca a gente na ansiedade. Uau. Paula. Não dá pra gente se calar mais. Milhões de obrigado por estar nessa mesa. Eu que te milhões agradeço. de obrigado por contribuir aí conosco esse conhecimento. Então entra aqui, acessa o Instagram dela, acessa o e-book, fica de olho que esse workshop presencial para fazer os exercícios, ela vai estar falando isso lá e vamos juntas. E eu quero também agradecer a todos os nossos parceiros. Que mesa linda, não é verdade? Que cenário maravilhoso. Os seus parceiros têm tudo a ver. Você é parceiro meu. Isso aqui, nós vamos combater toda a ansiedade e depressão também na mesa pós. Deus abençoe você e te espero no próximo programa. Tchau!